Atual, com o tema Resistências, Existências, Quadrinhos e Corpos Plurais. E hoje o papo é Charge e Cartoon, com a queridíssima Marília Mars, direto de São Paulo, e Bennett, nosso patrimônio aqui do Paraná, colega, bicho do Paraná. Eu ia falar essa, mas eu achava que ia denunciar a nossa idade e considerando a faixa etária da Marília, né? Era uma propaganda que tinha aqui nos anos 80, tal, que trazia o orgulho do Paraná. Era da época do Bamerindos, já ouviu falar, Marília? Mas a gente não faz propaganda, né? Marília é a época do New Bank. Pessoal, tem um microfone ao lado de vocês. A hora que vocês quiserem falar, né? Fiquem à vontade para falar no microfone ou fora do microfone, mas o pessoal nos escutará a partir do microfone, né? Então, vou falar um pouquinho sobre as nossas ilustres presenças aqui. Marília é paulista, autora dos quadrinhos Indivisível, que rendeu a indicação do troféu HQ Mix em 2020. Para quem não teve acesso ainda a essa publicação, vocês vão conhecer um pouco mais do trabalho dela hoje, mas na sala expositiva tem um pouco, tem um volume, um exemplar do livro e tem algumas imagens, algumas partes do livro para visualização, né? Expostas, e o livro, claro, está ali na feira. Lá embaixo, na Itiban, na minha mesa também, quem quiser depois passar. Vale muito a pena, eu vou falar um pouco dele mais tarde. E ela também é chargista da Folha de São Paulo e a primeira mulher negra a desenhar no programa Roda Viva. Um grande desafio. Aliás, cadê os papéis e canetas? Hoje a gente não tem para fazer essa dinâmica. Acho que a gente esqueceu, né? Não tem problema, não tem problema. A gente tem disponível aí, né? A gente trabalha a criatividade de outra forma. E o Bennett, também chargista da Folha de São Paulo, do Plural, aqui de Curitiba, né? Vencedor do Prêmio Salão de Humor de Piracicaba, na categoria Quadrinhos, e autor de Amok, Anedônia e Rap. Os dois, além do trabalho em quadrinhos, são também chargistas e cartunistas. E tá, mas o que é isso? Charge, quadrinho, cartoon? A diferença é que o quadrinho, ele apresenta uma narrativa, né? Você compra o livro ali, tem toda a narrativa, cria um personagem, cria uma história. O cartoon e a charge, que são praticamente sinônimos, eles são praticamente um pictograma. Consegue sintetizar ali em uma imagem, né? Uma, duas, etc. Uma ideia síntese, geralmente com uma característica de crítica social, também atrelada ao humor, não necessariamente atrelada ao humor, não necessariamente atrelada à crítica, mas tem essa categoria, essa capacidade de síntese que traz essa, quase que uma fotografia de um significado específico, né? Então, hoje, nessa mesa, a gente tem essa perspectiva, né, de falar um pouco dessa ênfase do papel, do trabalho deles na charge e no cartoon. Para começar esse debate, eu acho que uma coisa legal é que a gente resolveu aqui na nossa dinâmica trazer um pouco desse cenário imagético para apresentar o trabalho deles, né? Síntese, o cartoon e a charge, etc. Bem, vamos às perguntas. Na realidade atual, né, da charge, eu acho que assim, o Bennett, ele tem uma experiência um pouco maior, entrou no cenário ainda pré-virtual, né, Bennett? Desculpa aí entregar a idade. E a Marília, eu acho que ela já começou nesse contexto digital, e eu queria que vocês falassem um pouco sobre essa perspectiva em relação
aos meios e ao público de vocês? Meio impresso, meio virtual, meio televisivo também, né? Porque a partir do momento que você está num programa de TV, também é ali essa interação. Então, quem começa aí? Bem, eu sou do tempo em que as redações de jornal tinham máquina de escrever, aquele telefone barulhento, as pessoas fumavam na redação. Até eu tive um chefe que morreu de câncer e ele não fumava, ele era fumante passivo. Tem muita diferença entre você publicar num jornal impresso local, onde teu público é basicamente os moradores da tua vila, digamos assim, e você publicar na internet, que faz com que teu trabalho voe para direções que você não tem ideia de onde vão. No jornal que eu trabalhava, talvez vocês tenham ouvido falar num jornal chamado Gazeta do Povo, eu basicamente não era o desenhista favorito dos leitores, então eu tinha muita carta de leitor reclamando dos desenhos. Mas na internet eu acabei encontrando um público que me fez ter um pouquinho de esperança na humanidade. E a diferença é essa: num jornal impresso você está restrito a um tipo específico de leitor, que é uma bolha muito maior do que quando você publica no Facebook, ou no Instagram, ou no Twitter. E ali eu aprendi que, eu não preciso então me ater aos leitores de um determinado jornal, mesmo porque isso é uma camisa de força muito grande. E é possível, no jornal você tem algumas limitações, inclusive na Folha a gente tem algumas limitações, tem coisas que a gente não pode falar, escrever, mesmo porque não cabe no jornal diário. Mas na internet você é seu próprio editor, então dependendo do que você fizer, você vai arcar com as consequências. Mas eu não sei, Marília, a Marília acho que fez o rumo contrário, né? Você começou na internet e depois foi para o impresso. Sim. O jornal impresso, acho que é o único impresso que tem trabalhos meus, assim. Os únicos impressos que existem. Exatamente. Então, eu não tenho tanta experiência, assim, justamente porque é o primeiro jornal que eu trabalho, a Folha. Eu acho que nem você falou, o jornal impresso tem um público fiel e de muito tempo, eu sinto, né? Quem assina o jornal, quem tem o hábito de comprar o jornal, ir na banca comprar o jornal, e não são muitas pessoas que fazem isso. Não sei se talvez pessoas mais velhas fazem isso, talvez eu esteja julgando. Eu ainda vou em banca. Então, às vezes eu compro o jornal também. Mas, sim, a internet, ela é um meio muito... o trabalho vai a lugares que você não imagina, né? Ele acaba alcançando vários públicos. É claro que, às vezes, na maioria das vezes, ele fica numa bolha, mas também por conta do trabalho ser publicado, ele é publicado na Folha Digital, então no site tem, mas também no Instagram e as redes sociais. Acho que todo mundo sabe o que são, a bagunça que é redes sociais. Eu evito ler os comentários das postagens sobre as minhas charges no jornal, porque é insano, né, que as pessoas dizem, mas acaba tendo um alcance muito grande mesmo, e funciona também muito para divulgação do nosso trabalho, até de certa forma como um portfólio, assim, mas eu não tenho essa vivência do impresso, assim, de, nossa, fora ver meu trabalho no jornal, acho que foram poucas as vezes que eu vi ele impresso, mas ainda existe essa importância, né? Você ser publicado ainda é muito importante, né? Dá um valor para o seu trabalho, e isso é muito forte até hoje, assim. Só fazer complementar. E às vezes, quando você está publicando no impresso e alguém pega teu desenho e publica no Twitter sem o contexto do jornal, isso permite um monte de interpretação equivocada, ou uma interpretação que a gente nem pensou em ter, porque no jornal impresso, eu não sei a Marília, mas eu leio o jornal da semana
E é um mundo próprio, e a charge surge a partir daquelas notícias, a partir daquelas discussões. Então, muitas vezes ele é tirado daquilo, quem não lê o jornal, nunca abriu o jornal, pega aquela charge, põe na internet e acaba tendo uma interpretação que traz não uma conotação adicional. É isso. Uhum. Muitas vezes gera problema. Você tem que falar, olha, leia a matéria porque ela é relacionada a isso. Porque a charge política ela não surge de forma espontânea, ela vem de algum assunto que está sendo debatido durante a semana ou durante no dia anterior. E na internet, muitas vezes, a pessoa trata a charge política como um meme. Ela vê aquilo, acha engraçado, passa para frente. Às vezes nem sabe que está no jornal, né? Chega uma Pois imagem... nem sabe da existência do jornal. Tem uma autonomia, né? Eu estava lendo o livro da Marília e tem uma introdução ali que fala, né? Como a charge no ambiente jornalístico, ele chama a atenção também para a notícia, né? Ela também tinha uma finalidade estratégica ali, de sintetizar aquele contexto, um pouco de crônica também, né? E, assim, diante de tudo que vocês falaram, que já vi até problema jurídico aí, tem um dos meus colegas do direito da arte, que a gente já começa a problematizar o plágio, o uso indevido, a apropriação, etc. Mas, assim, voltando para a questão da crítica, né? Do papel da charge e da crítica. Vocês colocaram aqui, né? Você faz aquela leitura, você contextualiza, você sabe o veículo que você está colocando e o contexto que você está colocando. Mas o desenho se torna autônomo, como qualquer publicação criativa que a gente coloque, e tem ali o público, né, que vai reinterpretar aquilo. Eu queria saber de vocês, assim, né? O espaço da crítica hoje, né? Existe também uma relação né, no contextos políticos que a gente vivenciou, que ainda tem uma polarização, tem a questão do politicamente correto, até onde ir, até onde não ir, né? E o humor vem muito dessa questão, né, do enfrentamento com a diferença, né, da contestação. Para vocês hoje, qual é o espaço que vocês sofrem restrições nessa questão do espaço que vocês utilizam? A Marília fala um pouco no Instagram, né? Você costuma mostrar para alguém antes de publicar, né? Como que vocês sentem essa liberdade de vocês em relação ao limite da crítica? São duas coisas diferentes, assim, eu mostro para alguém para ver se a minha ideia fez sentido, mas da minha experiência eu nunca sofri nenhuma retaliação do tipo, não fale sobre isso. Acho que eu nunca apresentei uma ideia e tive esse retorno. Sempre, tudo que eu fiz foi publicado, assim, não sei, tipo, se de repente o Bennett tem uma vivência diferente, mas eu sempre me senti muito livre, assim, para fazer minhas ideias, nunca recebi, assim, nenhum contra. Isso de mostrar para alguém é mais uma parte do processo mesmo, assim, de você ter um olhar de fora para ver se a sua ideia faz sentido, que eu acho que é muito importante fazendo esse tipo de trabalho, porque muitas vezes você tenta elaborar aquilo por muito tempo, então na sua cabeça você tem muito claro todo o processo e quando ele sai no papel, para você faz sentido porque você participou de todo esse processo, mas por um olhar externo aquilo fica, às vezes não funciona. Então é sempre bom ter esse outro olhar. E esse outro olhar na minha experiência, assim, é sempre, muitas vezes, a minha mãe é uma pessoa muito crítica, assim. E ela é boa, assim, com imagens. Eu, tipo, mãe, se essa ideia tá funcionando, ela, tipo, não. Ou, tipo, sim, entendi. É sempre bom, assim, um pouco... Não é sempre, né? Mas é legal, principalmente quando tem temas que são muito delicados de você tratar. Não é sempre que dá pra fazer humor. Tipo, às vezes tem uma linha muito tênue, assim, dependendo do tema, entre humor e desrespeito, por exemplo. Então tem charges que as que são mais sensíveis, é sempre bom você ter um olhar de fora, assim, antes de terminar e de enviar. Esqueci qual que era a pergunta. Não, eu não mostro porque
Se você sofreu, tipo, alguma censura. Oi? Censura e também, assim, às vezes você quer passar uma ideia e a ideia não é assimilada do jeito que você quis passar, ou Sim, também sim. depois, né, já mudando um pouco a pergunta, se vocês também já tiveram um feedback que não é inesperado, uma crítica, não do veículo, mas do público. Sim, sim. Eu acho que o humor, ele, assim como a sociedade muda, o humor muda junto. Né? Se você fica fazendo aquele humor dos anos 70, ou 80, ou 90 mesmo, você vai perceber rapidinho que esse feedback vai vir bem rápido. Você vai saber que, bom, isso aqui não é mais engraçado. Tem muita gente que faz isso e aí põe a culpa no politicamente correto, por exemplo. Mas eu tenho um exemplo bem claro, que é o dos Simpsons. Aquele personagem indiano, o Apu, não sei se vocês leram essa notícia, um escritor, um jornalista, acho que da New Yorker, escreveu um texto dizendo por que o Apu é engraçado, por que dão risada do sotaque dele. Quando os Simpsons foi criado, talvez a comunidade indiana nos Estados Unidos fosse uma minoria e era vítima, obviamente, de sátira e de estereótipo. Mas para uma geração que cresceu convivendo com eles, isso não é mais engraçado. Você está simplesmente ridicularizando alguém que é meu amigo, meu namorado, ou meu vizinho, ou mesmo a minha família. Então a ideia de humor, ela vai perdendo, ela vai mudando. Ela não é a mesma coisa que era você dar risada de minorias nos anos 80 e hoje. Porque quando você dá risada, você não está simplesmente se divertindo às custas dessa minoria. Você está simplesmente colocando ela num degrau abaixo do cidadão que você imagina que seja o padrão perfeito da sociedade, que você imagina ser ideal. Então, tem muito humorista que reclama, mas agora você não pode mais fazer piada sobre isso ou sobre aquilo. Claro, agora não é mais piada. Era piada naquele tempo, quando não tinham voz para dizer, ei, isso aqui não está legal. Então agora todo mundo tem um canal para poder expressar o que sente, o que pensa, e muitas vezes essas vozes se juntam e aí isso se torna um movimento. Então, com relação a isso, se você publica o que você quiser, acha que pode fazer o que você quiser, então arque com as consequências. Eu não sou desses de proibir, olha, você não pode fazer. Mas existe uma lei que diz que isso é crime. Então o problema é seu. E assim, nesse contexto, né, vocês já receberam críticas, assim, eu acho que o que você fez me feriu, né, do público, assim, por parte do público, já. O que me aconteceu foi que eu publicava tiras num jornal de Minas, e aí tinha um personagem que deu risada de um outro interlocutor porque ele não conseguia entender metáforas. Aí eu recebi um e-mail de uma mãe dizendo que o filho dela adorava tirinha em quadrinhos, mas tinha ficado triste porque ele também não entendia metáfora. Então é uma coisa assim, eu fiquei, uau, isso é inédito para mim, não sei como resolver isso. Então essas coisas assim mexem com o teu trabalho, você percebe, opa, peraí, aqui tem um problema, fui ver o que era, e aí entendi que, bom, entre eu dar risada e pisar na cabeça de uma criança e parar de fazer esse tipo de humor, eu fico com a segunda opção. Assim, eu fiz uma charge que tinha tipo uma jogada de vôlei e uma pessoa da comunidade do vôlei veio pra mim que tipo que o tema era muito específico, esse exemplo assim, mas tipo o tema era muito pesado e eu usei essa metáfora do jogo de vôlei e ele me escreveu falando que existia um grande estigma contra pessoas que jogavam vôlei e por que eu não usei futebol, porque futebol é um lugar muito mais era uma chat que se tratava de machismo e violência contra a mulher, assim. E eu não sei, eu nunca tinha parado pra pensar nisso, assim. Eu acho que foi a primeira vez e eu nunca nem pensei nessa dimensão, assim. Eu concordo com algumas coisas que ele disse, discordo de outras, assim. Mas
Às vezes isso acontece, mas às vezes também tem interpretações que as pessoas fazem que você não consegue entender, assim, não sei, é complexo. Uma vez eu fiz uma charge criticando brócolis e o jornal publicou uma carta reclamando da charge. Sempre tem, tipo, quando eu fiz as hienas rindo, teve gente que fala as hienas são animais que são, tipo, demonizados, e tem também um lugar que não dá pra gente deixar todo mundo contente, assim, sabe? Tipo, você está contribuindo com o estigma que o animal tem, tipo, eu entendi, mas, enfim. As hienas são fofinhas. Eu vou fazer umas perguntas personalizadas para vocês. Para Marília, nesse universo masculino, né, predominantemente ainda masculino, né, dos quadrinhos, qual espaço, os desafios que você percebe como uma mulher jovem, negra, né, nesse ambiente, assim? Mas quer dizer, no meio da charge? No meio da charge. Tá. Então, a minha vivência no meio da charge é extremamente digital e isolada, assim. Tipo, o Bennett é o primeiro chargista que eu conheço ao vivo. Então, tipo assim, eu não vivi presencialmente nenhum constrangimento nesse sentido. Todos os meus constrangimentos são digitais. Então, acho que o que eu consigo falar logo de cara é que muitas vezes, ao discordarem da minha charge, me xingam por ser mulher, que é uma coisa que não acontece com os meninos, sabe? Não é do tipo, essa charge é uma merda, é tipo, sua vagabunda, entendeu? Tipo, isso acontece. Dependendo do tema, com alguma frequência, tipo, é uma coisa que eu percebo, assim, sabe? Que tem muito esse lugar. Eu acho que existem pessoas que veem só minha assinatura Mars e acham que eu sou um homem. Muita gente já me disse isso, que possivelmente isso acontece. Isso é uma coisa que eu também passo um pouco nos quadrinhos, porque eu tenho um traço que não é um traço que se espera de uma mulher. Então é comum as pessoas acharem estranho me conhecerem assim, tipo, você desenhou isso? Porque eu acho que ainda tem esse imaginário de que uma mulher faz, não sei, gatinho, estrelinha e coração, sabe? E não pode ter um traço como o meu, assim. Então, e daí é isso, eu não sei dizer, tipo, chegou em mim, fulano falou isso sobre o seu trabalho. Eu não tenho uma experiência assim, mas eu sei que, tipo, tem essas questões, assim, que estão em volta do meu trabalho e elas existem, sabe? E tem alguns temas que eu fico com medo de falar em charge por causa disso, assim. Às vezes eu fico meio, nossa, sei lá, se vierem atrás de mim, não posso estar exagerando, assim, mas eu dependendo do tema, eu falo, nossa, eu não vou fazer porque, não sei, eu fico com mais medo, assim. Mas é isso, eu nunca passei por um constrangimento presencial, sabe? São só essas vivências mais online, mas sim, é um meio que ainda tem muito, muito mais homens do que mulheres, assim. Agora, depois, porque eu comecei na pandemia, né? Eu comecei em 2021, então é muito recente e eventos como esse, tipo, conheci o Bennett, já conheci a Laerte de longe, assim, mas não vivi muito esse contato, assim, com as pessoas. Ô, Bennett, e você aqui, né? Você é paranaense. Como que foi a sua inserção, assim, na carreira? De repente, hoje você é um nome nacionalmente conhecido, requisitado, mas veio aqui do Paraná e se colocou aí nos veículos nacionais. Como é que foi esse caminho? O que você enfrentou? Se foi difícil, se foi natural? Como é que foi? Na cidade onde eu morava, Ponta Grossa, tinha um jornal que tinha um chargista antiguíssimo. O cara estava no jornal desde os anos 60, acho. E aí eu ia lá levar meus desenhos para ele ver, ele achou legal, achou divertido. E ele acabou saindo e eu entrei no lugar dele. Mas eu fui demitido um mês depois, porque eu fiz uma paródia da Via Sacra, num jornal onde o dono era da TFP.
E aí meu sonho acabou ali. E aí eu pensei, eu preciso voltar para a redação de um jornal. Como que eu faço isso? Eu fui estudar jornalismo. Aí fiz vestibular, passei no vestibular, não sei como. Fiquei 4 anos morrendo, me arrastando no curso, até conseguir voltar para o jornal impresso. E, bom, daí vim para Curitiba, para a famigerada Gazeta do Povo. E em 2007, o pessoal da Folha me chamou para cobrir as férias do Angeli, do Glauco. Depois me chamaram em 2008 e eu acabei ficando. Então acho que foi isso que deu uma... Tipo, eu consegui romper a maldição do Paraná. Consegui sair do Paraná. Mas fisicamente não consegui sair ainda e acho que não vou sair mais. E acho que foi pela Folha que começou aí, e depois a internet e tal. Mas a imprensa aqui do Paraná, ela sempre foi bem mais difícil de publicar, principalmente no jornal do interior. Então eu fazia charge sobre um político local, no dia seguinte ele estava lá na redação querendo me bater. E eu fui processado, fui ameaçado pela Polícia Civil, por um monte de coisa assim lá no jornal. Teve um episódio sinistro de um radialista que falou de uma charge minha, que era uma charge sobre a polícia, que a polícia não estava encontrando um bandido, uma coisa assim. Aí esse jornalista era um jornalista estilo Ratinho, assim, um radialista estilo Ratinho, um sensacionalista. E ele fez um programa de rádio inteiro falando que eu estava tirando sarro da polícia, porque a polícia não conseguia prender o bandido. E no dia seguinte o bandido apareceu morto. Então esse foi um dos episódios assim mais sinistros que eu passei. E justamente esse jornalista depois se tornou prefeito e me processou por causa de charge. Então fazer charge já é um negócio sinistro, porque você está mexendo com... Esse é o tema que eu mais tenho medo de fazer charge em cima. Polícia, né? Inclusive na Folha a gente foi processado, eu, o João e a Laerte, acho. A gente foi processado pela Polícia Militar, também por criticá-los. Criticar por causa de porque eles são violentos e tal. E um policial falou assim, olha, você tem que dar uma volta de camburão para aprender como é que é a vida. A gente teve aqui na mesa original, contava com a Coco, né, e com o Batista, que infelizmente não puderam estar aqui hoje, mas a gente sabe até onde vai, né, o poder de uma crítica social quando ela não é aceita, né, quando você não admite o contraditório ou outras formas de viver, né. A Coco para quem não sabe, ela é cartunista do Charles Hebdo, que foi aquele jornal que publicou uma charge com crítica a Maomé e ensejou um ataque terrorista na redação do jornal, inclusive, né, matando mais de 15 pessoas do jornal, né? Então, é um contexto muito complicado e eu vou fazer mais uma pergunta antes da gente passar para os desenhos mesmo, que eu acho que vai concretizar um pouco assim, essa capacidade de síntese, de colocar aí a visualidade do cartoon e da charge. Mas, pegando o gancho, né, quando vocês pegam e fazem, né, vocês dois são também quadrinistas, né, no sentido de trazer narrativas, etc. Mas, assim, como é que você paga esse tipo de atividade profissional, né? Como é que você se remunera? Vocês têm enfrentado esse desafio? Porque aí vocês criam um ambiente também autônomo ali da realidade virtual, né? A página de vocês, em que vocês conseguem ter esse feedback, esse diálogo, essa criatividade, essa liberdade, mas vocês também são profissionais da área e também precisam se remunerar com isso, né? Existe esse mercado de trabalho? Eu estou vendendo rim, que eu quiser. Com o fim do jornal impresso, diminuiu bastante os espaços onde você pode ser remunerado por publicar. Eu montei um jornal. Quando eu saí do outro jornal, da Gazeta do Povo, eu abri um outro jornal concorrente. Mas assim, é difícil porque... Eu não sei, eu acho que tem um outro mundo, uma realidade paralela, onde desenhistas
se pagam e vivem muito bem, como a Lark, por exemplo, que ela vende os quadrinhos dela e consegue viver, eu não sei, mas... Então, viver exclusivamente de charge, eu acho que é muito difícil, assim, pelo menos eu não vejo essa possibilidade. Eu vivo de ilustração, e também é um meio muito... Dependendo de onde você tá, você pode ganhar muito mal ou muito bem. Então é bem variado, assim. Mas acho que exclusivamente de charge, trabalhando para o jornal, não, nossa, não dá. Não, não dá. Sei lá, é um trabalho, né, que compõe o seu portfólio, sabe? Que compõe sua renda também, mas exclusivamente disso eu acho muito difícil. Hoje eu vivo mais de ilustração mesmo. Bom, eu vou convidar, cadê o Ali? Vamos mostrar um pouquinho do trabalho de vocês. Eu ainda tenho algumas perguntas, mas eu acho que todos nós queremos ver um pouquinho de vocês falando do próprio trabalho, né? Marília, você abre a pastinha dela, por favor. Esse aqui, eu vou começar com esse aqui. Pode ser? Não, então, essa charge é uma charge engraçada, assim. Que é uma moça olhando e falando, nossa, eu nunca vi o Luiz tão focado no trabalho. E o cara tá comprando ingresso pro show da Taylor Swift. Eu trouxe essa charge porque, por mais que a gente tenha... a charge, ela é política e de humor, mas você pode fazer charge sobre qualquer outro tema. Eu acho que é sempre essa piada em uma única cena. E tem um relacionamento uma relação com a realidade. Eu acho que essa charge saiu na época de que o show da Taylor Swift era tipo mais vendido do mundo e esgotou tudo aqui no Brasil. E teve uma repercussão imensa entre os fãs da Taylor Swift, essa charge. Os Swifters começaram a me seguir em peso, assim, e me mandar mensagem. E foi uma coisa muito louca, assim, porque eu não fazia a menor ideia desse nicho exatamente. Eu nunca escutei Taylor Swift, na verdade, mas teve essa força muito grande, assim, e eu fiquei tipo, nossa, não sei, de repente um monte de gente que escuta Taylor Swift tá vendo a Folha, sabe? Foi muito louco, assim, mas é sobre isso, essa aí, se quiser passar para outra. Essa é o Bem-vindos ao Museu Europeu Anticolonialista. Quando deu aquela notícia de que... Aquela notícia muito emocionante, né? Que um rei, um descendente de um rei, não lembro de qual país africano, foi ao museu, faz muito tempo, não lembro direito qual museu que era também, e viu o trono dos seus ancestrais ali. Teve um momento dessa realização muito clara de que esses objetos de que a cultura dessas pessoas foi roubada, né? Daí eu fiz essa charge nesse contexto, né, no museu vazio. Essa aqui ela tá lá em cima, tem a exposição de resistência, que tem algumas charges minhas, do Bennett e da Carol Ito também, que tá na feira, que tem um trabalho muito massa, se vocês quiserem ver também. Essa tá lá em cima, né, que é a moedinha de R$1, sonhando que é um maço de 100 reais, sei lá, R$1.000 ou algo assim, e que ela pode comprar e ter uma vida digna, mas essa não é a realidade do Brasil. Teve uma menina que foi na minha mesa falando que chorou vendo essa charge. Eu fiquei assim, nossa, obrigada. Mas também é um pouco de humor, e acho que dá pra extrapolar muito, né, no universo da criação. Você pode fazer coisas fantasiosas, do tipo uma moedinha de R$1 que é uma pessoinha. Ou você pode, tipo, se ater à realidade, ou você pode ser super político, tipo a próxima, que é... Pode passar, obrigada. A próxima que... Após a derrota do Bolsonaro, né, que tinha essa... Eu fiz essa charge pensando que para a imprensa estava em muito sofrimento, mas que tinha muita coisa rolando, né, por trás. Então tem várias opções, tem vários caminhos que você pode usar a charge para passar uma mensagem, né? Ela pode ser política, ela pode ser cultural, tipo a da Taylor Swift, ou ela pode ser econômica, enfim. Você pode ir mais para um lado ou para o outro, e também acho que é um espaço, pelo menos para mim, é um espaço de experimentação
muito incrível, assim, que o jornal me abre, porque você consegue testar vários traços. Tipo, eu gosto muito de desenho, no sentido de explorar as possibilidades do desenho, então dá pra você fazer todo branco e preto, com rachurado, assim, eu tento às vezes mudar o traço para ver se funciona, porque esse tipo de mudança também tem um peso na hora de transmitir a mensagem que você coloca na charge, então é um espaço legal de experimentação, eu acho. Esse aqui também tá lá em cima, que saiu também em um dos vários massacres policiais em periferias que teve aí no Brasil. Essa foi em 2022, eu acho. E Marília, você sempre desenhou direto no computador? Ou você... Não. Como é que é? Não, eu sempre... Assim, eu comecei desenhando à mão. Eu amo desenhar à mão. É o desenho que eu gosto de fazer, sabe? E que eu faria pra sempre, se fosse possível. Mas o desenho digital, ele é muito prático, né? Ele é muito mais rápido, você consegue fazer em qualquer lugar. Tipo, eu fiz a charge aqui no hotel, sabe? Se fosse papel, caneta, eu ia precisar de um scanner, eu ia precisar sair, sei lá pra onde. É muito inviável, sabe? Então, é muito mais rápido. A imensa maioria dos meus trabalhos são feitos no digital, também porque os prazos normalmente são bem curtos e o desenho manual, ele te exige muito mais tempo. E são mais etapas também, então é muito difícil de conseguir trazer para o profissional, isso pelo menos para mim. Berit, você é assim também? Eu tô ficando preguiçoso, tô querendo desenhar só no computador agora, chega a idade, não sei. Mas tem isso mesmo, é mais prático e isso aí, não tá tão diferente assim do desenho à mão. E é mais rápido, menos sujo, menos sujeira, menos... E antes eu estou interrompendo um pouco a dinâmica aqui da Marília passar o trabalho, mas só para... Porque você, Berit, você começou no desenho, resolveu fazer jornalismo, né? E a Marília tem a formação em arquitetura, né? E veio do desenho e depois veio com a questão também da síntese dos discursos, etc, né? Foi difícil, por exemplo, passar do desenho pro argumento, o roteiro é vocês quem fazem, como é que é sintetizar o desenho e a ideia, a narrativa? E, na verdade, o que eu menos gosto de fazer é desenhar. Eu gosto mais de criar piada, principalmente quando é tira em quadrinho ou cartoon, porque o desenho, para mim, ele é muito... me trava, eu não consigo... Como ela disse, o prazo da folha é muito curto. Então, muitas vezes saem uns desenhos horríveis, assim, porque eu não consigo fazer. Mas se eu pudesse, eu ficaria só na criação do desenho, das piadas, das tiras. Sim. Isso, mais pro texto mesmo, do que ter que ficar horas ali desenhando. Eu gosto muito de desenhar assim, então... mas eu acho que entregar charge pro jornal é uma junção de vários fatores, assim, é a ideia que você tem com a mensagem que você vai passar, com o tempo que você tem e que desenho combina mais, eu acho que às vezes se você não teve uma ideia e tá chegando muito perto de entregar o que já aconteceu, a minha cabeça já começa a tipo, ir para um lugar de sintetiza, faz uma coisa simples que funcione, sabe? Tipo, é outra lógica. Mas quando tem um pouco mais tempo, do tipo, eu fiz teve a charge das hienas que eu falei, era uma sátira com aquele jantar que tinham os políticos dando um monte de risada, assim, e bebendo vinho e tal. Aí eu desenhei eles como hienas e eu sabia que eu queria que fosse uma coisa... Eu não trouxe essa charge aqui, mas eu queria que fosse uma coisa meio odiosa e repulsiva, assim. Então eu fiz as hienas mais realistas. Eu fiz uma coisa... Eu não queria que fosse engraçado, eu queria que fosse mais bizarro mesmo. Mas é um desenho que eu sei que eu precisava de mais tempo para fazer. Então eu consegui me antecipar nesse sentido, sabe? Então é uma equação meio complexa, assim. O seu cérebro vai para um lugar ou para o outro, assim, independente do que você quer entregar. Pelo menos eu faço assim. Eu não sei você, Marília, mas depois de entregar a charge do dia na folha, eu fico exausto, acabado.
Nossa, sim. Sim, mas aí tem um monte de trabalho para fazer depois. Eu tento não fazer mais nada. Porque tem a pressão do horário, tem a pressão do... Porque agora ainda a gente tem que escrever um resumo da charge. Mas tem a pressão do horário, tem a pressão de você fazer algo que seja bom, porque você sabe que no dia seguinte vai sair uma charge da Laerte, depois vai sair uma do Jean, uma da Marília. Você não quer ter a pior charge. O que é esse resumo da charge? Oi? O que é esse resumo da charge? É audiodescrição. Audiodescrição. Isso. É um resumo mesmo, assim. Pra postar no Instagram acho que é no Instagram. Mas eu fico exausto, assim, depois de um dia de charge. Nossa, eu acho que depende do quanto eu sofri pra fazer aquela charge, assim. Às vezes eu fico mesmo, tipo, nossa, não vou fazer mais nada hoje, consegui, sabe, assim. Consegui, terminei, entreguei. Mas às vezes quando você consegue exatamente, né, equacionar tudo o que você quer fazer com o tempo e entrega com uma folga, dá um ânimo, assim, fala, nossa, consegui, vou fazer outra coisa. E quando não consegue, a gente não abre o jornal, não abre as redes sociais. Desespero. Não quero nem ver o desenho. Nossa, quando chegou a mensagem do Kleber, estão me cobrando aqui, eu falei, meu Deus, caramba, tipo, quando tá muito perto de... Porque às vezes você eu já mandei uma, daí não deu certo, aí eu, tipo, pô, ficou horrível, não deu certo a minha ideia, daí eu falei, meu Deus, eu preciso corrigir, ninguém entendeu, aí você não consegue resolver, aí o tempo vai passando, aí tipo, vai escurecendo, assim, você vai... Por isso que vocês não trouxeram papel e caneta aqui pra dinâmica, né? Eu acho que foi. Pode ser, eu realmente sobre esqueci. esse desespero, me aconteceu uma coisa no mês passado, que o Kleber me pediu para trocar a charge com a Laerte. Só que eu confundi os dias. E aí eu não entreguei a charge, eu achei que era a Laerte ia entregar, e eu não entreguei. E aí era 8 da noite, eu olho meu celular, tem umas 500 ligações, mensagens, não sei o quê. Daí eu liguei pro Kleber e perguntei, o que aconteceu? Ele disse, você não vai mandar a charge? Eu falei, mas não é a Laerte hoje? Não, é semana que vem. Eu tinha 5 minutos para, sei lá, bolar alguma coisa, colorir, deixar no formato e mandar, e ainda tinha que ser aceitável, porque... então foi um pesadelo, assim, eu achei que eu ia... Mas e aí? É muito tenso. Deu certo? Deu, eles tiveram um pouco de paciência, mas eu não sei, dá uma paura. Não, é muito tenso, porque é isso, o jornal fecha todo dia e tem, sei lá, quantas centenas de pessoas enviando as suas coisas, né? Aí quando vai chegando nessa hora, eu fico imaginando um monte de gente assim, tipo, só falta você, sabe? Já foram todos os textos, todos... E tem um buraco, assim, na página 2, tipo, só falta eu. Vamos voltar aí pros desenhos. Essa saiu no mesmo dia, né, daquela outra, que é aquela família com a bandeira branca, que aquela acabou indo para a capa da Folha. E daí, às vezes, isso aconteceu 2 vezes comigo. Eles gostaram muito da charge, pediram para ir para a capa. E quando isso acontece, você tem que fazer 2 em um dia. Porque daí, tipo, a charge sempre vai na página 2, nesse caso ela vai dar 2 para a capa e você tem que preencher a 2 de novo. Então essa foi a segunda daquele dia, então o tema é o mesmo, né, que foi sobre a invasão, violência policial nas favelas. E eu vi um vídeo de uma moradora abrindo a porta da casa dela e mostrando um monte de balas, assim, centenas de balas. E daí eu tive essa ideia, e esse tipo, é um recurso muito, né, muito clássico desse tipo de trabalho, né, que é o exagero, né, você pegar uma coisa e exagerar muito. Eu peguei as balas e, né, fiz elas gigantes, assim, e a pessoa tá mandando uma mensagem falando, não vou conseguir trabalhar hoje, e o patrão fala, dá seu jeito aí, porque essa é a realidade que muita gente vive, né. Se não todo mundo, eu acho que o patrão tá nem aí pra você tem que aparecer no trabalho. Então essa é a charge, gente. Desculpa, eu tô falando meio enrolado. Vamos ver um pouco. Então, eu ia falar pra passar pra ele. Esse é o Anthony Perkins, que governou o Brasil nos últimos 4 anos. Pode ir passando, eu não vou comentar essa. Tem que ter a referência. Já viram Monty Python? É muito bom, não devia ter falado.
Oi? Eu não devia ter falado nada também, tô só passando. Bom, essa daí foi, já que a Marília falou da Taylor Swift, essa daí foi comentada pela Cher. Sim. E ela perguntou: o que está acontecendo no Brasil, meu Deus? A Vera Fischer? Qual? Uma a Dama e o Vagabundo comendo macarrão, só que é miojo. Aí ela fala assim, nossa, miojo. Aí ele falou, você não vai no supermercado, né? Porque ela é rica, a dama, né? Tem charges que saíram na folha e no plural. Essa saiu no plural. Tem um chargista chamado Paixão, que era da Gazeta do Povo, e ele falava assim, quando o país vai mal, o chargista vai bem. Então, por pior que estivesse o país nesses 4 anos, as charges estavam ótimas. Eu vou passar para o público que está se contorcendo aí na cadeira para falar um pouquinho, mas eu queria só perguntar mais 2 coisas. Uma que seria, de novo, nessa questão do ambiente virtual, né? Que admite outros recursos estéticos, assim. De repente você pode animar, de repente você pode usar o som, né? Vocês já se desprenderam alguma vez para usar esses recursos diferentes, assim? Ou... Eu sou uma toupeira, eu vim do jornal impresso, eu tô feliz de conseguir publicar. Né? Mas para fazer charge, pode enviar charge GIF para Folha? Pois é. Isso eu queria uma boa saber. Ideia. Nossa, não sei se dá. Para charge, eu acho que é sempre, né, um desenho estático. A gente pode perguntar, mas eu não sei fazer também. Quer saber, eu sei, mas dá muito trabalho. Dá muito trabalho e não dá tempo de fazer. E o impresso vai ficar só um frame, assim. E outra é uma pergunta que até é um sacrilégio, essa pergunta, mas diante das pré-discussões, de pensar em perguntas para a mesa de hoje, veio essa discussão, que depois da gente ver os desenhos, fica claro que uma coisa não tem nada a ver com a outra, que é meme, charge e cartoon. Mas como é que vocês percebem a diferença dessa estética do meme, de humor, né, que é mais humor, às vezes também tem sátira, e do cartoon e da charge? Eu acho que a diferença é que a charge ela é assinada, ela tem um estilo único do autor, você sabe quem desenhou, você sabe como ela pensa, você sabe a frequência. O meme, ele aparece simplesmente, não tem autoria. O meme é de todo mundo, né? Tipo assim, você pode pegar um meme e fazer a sua versão daquele meme e alguém pode pegar, tipo, mudar pedaços, né? Você acho que é isso, a autoria. Tá na categoria Wikipedia, o meme? Eu acho que sim. Lógica colaborativa. E os memes não seguem regra nenhuma, eles simplesmente fazem... E você pode ampliar o alcance de um meme o quanto você quiser. Tipo, você pode pegar um meme e fazer uma legenda para que ele se aplique ao que aconteceu na sua família esses dias. Ou você pode jogar ele para um tema universal. Ele é para sempre editável, né? Então ele cabe em qualquer lugar, dependendo do que você... Um exemplo é aquele do ônibus, que tem um cara sentado do lado escuro, eu acho, e outro sentado no sol, acho que é isso. Sim. Então foi adaptado para todos os tipos de público e área. E temas. Poxa, eu não conheço esse, eu vou ver depois. Isso é muito clássico. É tosco. Não, tosco não, é muito clássico esse, porque estourou, né, no Twitter. Eu sempre olho o que todo mundo já fez durante a semana. Uma vez eu tive uma ideia idêntica à do More. Idêntica. Eu ia começar a desenhar, eu fui olhar assim, sei lá, vamos ver. Ia ser igual a mesma charge. Foi bizarro. Daí eu não fiz. E tipo, outra ideia. Mas eles sempre vão dar uma olhada, assim, pelo menos em quem tá publicando ali com você, e no Google ali, rápido.
Eu sempre dou uma pesquisada. Eu também, às vezes, pode não ser exatamente a mesma ideia, mas às vezes você está com um tema na cabeça, daí 3 pessoas já falam daquele tema, daí talvez valha a pena falar de outra coisa. Eu também dou uma olhada geral, assim, para ver se ninguém fez. E não sei, a Laerte, por exemplo, pergunta: você já fez essa? Eles falam: já fiz. Aí vai lá e cria outra coisa. Mas charge se repete muito, tem muito tema que a gente está falando há 20 anos, então acaba recorrendo a algum tipo de referência que já foi feito antes, mesmo sem você saber, você vai... E tem alguns chargistas que sabem que já fizeram e continuam repetindo. Você pega Chico Caruso, por exemplo, ele está sempre fazendo dois xerifes entrando no salão. Então você tem a variação do Collor entrando no salão, depois você tem a do Lula, depois entrando do Temer. Eu tenho uma teoria de que cartoon é o que o cartunista se diverte fazendo e charge é o que deixa o cartunista doente.